Ela não sai do camarim. Eu fui registrado, né, 13 de fevereiro de 1973, mesmo ano do hip hop, como Rubens Luciano de Paula Alves. Minha mãe chama Onofina Luciana de Paula Alves, meu pai Felismundo de Paula Alves. E meus pais são primos. Eu não conheço muito a minha família. Eu conheço da geração até meus avós. Na verdade, eu não conheci os meus avós paternos, né? Eu não conheci os meus avós paternos. Eu sei que parte da minha família ela é de Olegário. Ela é de Olegário. Como chama? Governador Valadares. Família dos Olegários de Governador Valadares. Mas, como tudo era muito difícil, cada tio meu, cara, quando criança, minha tia me disse que deu uma louca no pai dela, que ela levou todo mundo, pegou as crianças, tudo levou no cartório, cara, e registrou todo mundo numa folha só no cartório. E tinha que ser uma folha para cada criança, registrou todo mundo numa folha só. E tem um tio que ele assinava Paula Alves porque ele achava bonito, mas não tinha registro de Paula Alves nenhum. Mas acabou que isso veio para a família. Tanto que tem muita família, né, que é Paula Alves em detrimento à questão da escravidão, né, de perder a origem. Então, eu digo que o meu sobrenome é inventado. Né? Meu sobrenome é inventado. E os meus tios e tias, minha mãe, elas, muito criança, era muito comum, né? Com a dificuldade, a criança ia morar na casa de alguma família que tinha melhor condição, a troco de comida, a troco de caderno para estudar, né? Então ficava ali fazendo trabalhos domésticos ali. Então a família toda cresceu separada, e só depois de velha que conseguiu, né, lote, tanto que boa parte da minha família mora em Venda Nova, em detrimento a isso, né? E eu moro na mesma casa desde que eu nasci, moro no mesmo lugar desde que eu nasci, eu sou vendanovense. Antigamente tinha isso, né, de registrar como vendanovense, né, como cidade de Venda Nova. Eu tenho ainda essa certidão lá. Mas passou o tempo, eu comecei a estudar, mas uma coisa que eu sempre gostei foi de música. E demorou muito tempo para lá em casa ter rádio, cara. Ter rádio, demorou muito tempo para ter rádio lá em casa. Eu sempre fui fascinado com essa coisa da música. E eu ia para a casa da minha tia, ela sempre deixava a televisão ligada, ou era no programa do Bolinha, ou era no programa do Chacrinha. Tinha o programa do Flávio Cavalcante também, que ele era muito crítico, né, com música, tinha que ter boa qualidade. Então sempre apreciava isso. E sempre desenhei, desde criança. Sempre gostei de desenhar. Sempre tive uma coisa, um olhar para as coisas, sempre fui um grande observador para as coisas. E, em detrimento a isso, eu comecei a estudar. Na época que eu comecei a estudar, começou a chegar o hip hop, que não era hip hop ainda, né? A gente não sabia que era hip hop. Chegou a onda do break, né? Que foi em 84, mais ou menos, 83, 84, chegou aí teve uma novela, Partido Alto, que tinha a introdução, a abertura da novela era o pessoal dançando break. É até interessante, porque era o pessoal dançando break num samba. Até interessante isso, um samba do Jorge Aragão. Não entendi o enredo, cantado pela Sandra de Sá. Não entendi o enredo desse samba, amor. E começamos a dançar na escola, como
moda, aquilo sem pretensão nenhuma. Mas o meu irmão Rogério, que era mais velho, ele começou a dançar, e ele ia nas quadras do Vilarinho, ele ia no Sorve, e eu vi na rua o pessoal dançando, o pessoal mais velho dançando. Falei, nossa, isso aqui, que é isso? Tal? Não quero fazer isso e tal. E foi um dia que eu consegui entrar nas quadras do Vilarinho. E aí eu dancei e tal, aí passou um tempo, eu tentei entrar de novo, isso eu já estava com meus 15 anos, aí tinha o juizado menor proibiu a entrada de menores nas quadras do Vilarinho. Aí eu só voltei a frequentar as quadras com os meus 18 anos. E aí foi onde eu conheci uma rapaziada muito bacana, e que eu agradeço muito de ter conhecido essa rapaziada, que era uma rapaziada mais velha, né? PC, Arimateia, Luizão, Vander, saudoso Hamilton, que não deixaram eu me envolver com coisa errada, cara. Sacou? E foi ali que eu comecei a dançar mesmo, a entender o que era o hip hop, né? Comecei a ter noção daquilo. Teve um evento no Parque Serra Verde, que teve uma roda que quando chegou as equipes de break, que eu nunca tinha visto, equipe de break mesmo, tal, as crew lá, os caras vestidos que nem americano mesmo. Eu falei assim, nossa, cara, e a gente todo maltrapilho, porque não tinha dinheiro para roupa mesmo. Eu só ia no Vilarinho com a mesma camisa e a mesma calça e o mesmo tênis. Todo final de semana, porque não tinha grana para comprar roupa. E, cara, era aquilo. Eu cheguei a pedir a minha mãe pra gente, ela deixar eu ir num evento que tinha lá em Itaúna, que era um festival de dança que tinha em Itaúna, como o BH Canta e Dança que tem aqui, tinha em Itaúna. E eu comecei a levar essa coisa da dança séria, sabe? Comecei a levar isso sério. Aí a gente começou a se apresentar em festas, em eventos. A gente ganhou prêmio, Festival da Dança do BH Shopping. Nós fomos o primeiro grupo de b-boys a apresentar um festival de dança, cara, no BH Shopping. Sabe? Então a gente levava isso muito sério. E diante disso, apareceu várias oportunidades de dançar. Eu gravei comercial por Number One, isso tudo ainda dentro da área da dança, tá? Mas aonde que entra o rap nessa história? A gente tinha uma equipe que chamava Companhia New BH City Breakers, que tinha a gente que dançava break, aí tinha o MC, tinha um pessoal que ia dançar lambada, a gente fazia como se fosse uma super atração. E tinha um MC que cantava pra gente dançar, que se chama Clayton, e na época ele tinha o nome de Ciel Monco. E o cara escrevia muito bem, então assim, um dos primeiros caras a me ensinar como era a escrita do rap foi o Ciel Monco. E aí, belo momento, o Ciel Monco, ele sai dessa companhia, aí não tem mais alguém para cantar e fazer o rap. Fala assim, então vamos fazer a gente aqui mesmo. Aqui. Aí que a gente começou a escrever. A gente começou a escrever um monte de coisa e tal. A gente começou, não era nem divisão de apoio ainda. Então a gente começou com o DJ Timaya, lá do Matiqueira, e a gente começou uma história, uma ideia. Começamos a escrever uma das primeiras músicas que eu escrevi, era Mais Que Porra é o Dinheiro. E teve muita gente que passou pela divisão de apoio, sabe? Até que chega um determinado momento que apareceu a oportunidade de a gente gravar no Rio de Janeiro, por uma ponte que o DJ Coisa, o Protocolo do Subúrbio, estava fazendo. Só que a coisa não foi para frente, e ainda bem que não foi para frente, porque era um tipo de som que na época a gente chamava de melô, não era algo que estava dentro do que a gente imaginava, né? Do que a gente queria.
Então, nisso, no final, divisão de apoio ficou eu, PC e Tim Maia. Mas antes disso, só ficou eu e o PC. Só tinha eu e o PC. Aí apareceu uma oportunidade para a gente fazer o primeiro show lá na Praça Rio Branco. Era um ônibus palco. Não me lembro se era o ônibus, mesmo ônibus que o Tutti Maravilha usava para o Expresso Melodia, mas era o ônibus palco. Ele parou, a lateral dele abria e ele virava um palco, sabe? Virava um palco. Quem apresentava isso, a mestre de cerimônias era a MC Elu. E aí eu pedi disco emprestado nas quadras do Vilarinho, e a gente foi lá no Coisa, a gente gravou em fita cassete e tal, se preparamos, ensaiamos, fizemos tudo. No belo dia, chegou o grande dia, na realidade, né? Chegou o grande dia. Quando a gente estava na beirada do palco, que MC Elu anunciou: vou chamar aqui no palco divisão de apoio. Aí eu tô subindo, o PC bate a mão no meu ombro e fala assim, eu olho para trás e ele, mano, eu não vou subir não. Eu, como você não vai subir, cara? Não, eu não vou subir. Ele travou. O cara travou. E aí eu subi sozinho. Com a cara, eu acho que mais coragem do que cara. E cantei, tal. O pessoal gostou e tal. PC bicho, não consegui, pediu desculpa, tranquilo e tal. E a gente começou a uma construção de letra e tal, começamos a tocar, abrimos, tocamos no Praça 7, 6h30, tocamos no Sexta Sintonia, que era dentro da UFMG ali na Santos Dumont, tocamos junto com o Paulo Santoro, abrimos show pro Marcos Lobo, foi ali que eu conheci Marcos Lobo, sacou? E aí, passa um tempo, a gente encontra, mas já eram pessoas do bairro, de certa forma a gente já se conhecia, o Marcos e o Soró, onde que a gente montou a banda. A gente não era o primeiro grupo de rap com banda em Belo Horizonte, mas era o segundo. E é onde que a gente conseguiu fazer mais música. A gente ganhou no Festival da Pro Music, a gente passou no Festival da Pro Music, foi até interessante, porque assim, nunca teve rap. Rap, na realidade, na época, não era visto com bons olhos, sabe? Como aconteceu com rock, como aconteceu com samba, como aconteceu com a capoeira, salvo as proporções, né, logicamente, mas o rap, ninguém dava moral para rap, sabe? Mas aí a gente começou a estudar dentro de uma escola de música, a gente procurou entender, eu procurei entender melhor o que era a música, né? A questão de composição, de letra, de melodia, de estar dentro do tempo, entender melhor esse tipo de coisa. E a gente conseguiu, dentro disso, uma proposta para gravar o primeiro disco do Divisão de Apoio, que foi um dos primeiros discos independentes de Belo Horizonte. Foi isso em 96. Mas a grana não tinha. Mas eu tive uma boa sorte. Sei lá. Se acontecer, deixa. A gente matemática e calcula demais, sendo que o fruto não cai longe do pé. Curvas existem, não seguir o projeto, mas não tem como trair a origem. A meta é meter o foda-se. Com cordialidade, não deixar dolo nem sequela. Colher não tem ombro e nem conhece o fundo da panela. Não acredito, tenho fé em tudo ou não tenho fé, mas eu acredito. Mas o fato
é que a razão vai nos tirar a sobriedade. Porque a gente tinha um point na Galeria Praça 7 que era Black White. A Black White era uma loja que vendia discos direcionada para a música de baile, música de quadra de som. Era voltada para isso. O irmão dele morava nos Estados Unidos e mandava para ele os discos importados. E a gente ficava ali na Galeria Praça 7 conversando, discutindo conceito de coisas e tal, o que era, o que não era. E estava lá no momento, o telefone toca. Nessa época era o Lili da Black Soul, que estava trabalhando, e pegou o telefone, atendeu, e falou: seu doutor, é para você. Para mim? Mas como é que o povo está sabendo que eu estou aqui? Não, é para você. Aí peguei o telefone, era o Tuca, bailarino aqui de Belo Horizonte, falando assim: olha, o Oswaldo tá querendo falar com você. Eu, tá, velho, mas que Oswaldo? Mano, é o Oswaldo Montenegro. Mas o que ele quer? Não, cara, tem uma peça de teatro aqui, ele tá precisando de um cara aqui, cara, que tem que fazer um papel do Pinóquio. A gente não conseguiu. Ele pega, anota um telefone e liga para ele aí. Aí eu liguei, peguei, né, desci, comprei ficha telefônica, né, na Telemar ainda, era Telemar, na Telemar. E aí fui pro orelhão na Praça 7 ali e liguei. Aí ele: doutor, Oswaldo, muito prazer e tal. Doutor, eu tô precisando de fazer um teste com você, eu preciso de você aqui no Rio de Janeiro. Você topa vir fazer o teste? Oswaldo, mas eu não tenho grana para subir. Não, eu vou mandar a passagem para você. Você pode vir. Passagem de volta, hospedagem que eu vou te dar, pode ficar tranquilo. E nisso, cara, lá vai eu pro Rio de Janeiro, né? Falei com a minha mãe, conversei com o Oswaldo Montenegro, a minha mãe não entendendo nada. Como assim que você conversou com o Oswaldo Montenegro? Mãe, eu vou lá fazer um teste com ele e tal. Ela, tá, aí peguei, desci lá no Rio de Janeiro, né? Cheguei lá à noite e eu fui para uma escola de dança lá. Aí eu falei assim: olha, eu tenho uma peça de teatro que chama O Vale Encantado, onde fala de um sonho, onde os personagens de todos os lugares se encontram. É um vale onde o Mickey conhece o Capitão Gancho. Então é um local onde todos os personagens da infância eles vivem e eles vão para o sonho das crianças. E eu estou precisando de uma pessoa que interprete o Pinóquio. Então o Pinóquio ele tem que ser que nem um robô e tal, fazendo aquelas coisas assim e tal. Eu falei: tá, tô olhando e tal. E o impressionante do Oswaldo é que ele não demonstra emoção. A coisa mais difícil do mundo é o Oswaldo. Na face dele, ele pode estar explodindo de alegria por dentro. Mas às vezes ele não consegue transpassar isso. E aí ele falou: eu fiz o que ele queria e tal. Ele falou: eu fiz o que ele queria e tal. E ele: beleza, acabou, amanhã a gente conversa. Aí mas eu queria fazer mais umas coisas aqui. Você não pediu, mas eu queria te apresentar. É possível? Não, claro. Liga o som, por favor. Aí eu fui lá, fiz moinho, girei de cabeça, fiz relógio e tal, fiz aquele monte de coisa. A hora que eu levantei, eu olhei para ele: Oswaldo, tá, amanhã a gente conversa. Mas tá, não entendi nada e tal. Fui conversando com o motorista dele. O motorista: não, Oswaldo é desse jeito, você pode ficar tranquilo. E aí a gente foi no outro dia, acordamos, tomamos um café. Eu fui para casa dessa Paula, eu esqueci o sobrenome dela, mas salvo engano ela foi casada com Alcil Valença, ela que foi a diretora do filme. E aí ela sentou do meu lado e falou assim: ó, você passou no teste. Então a gente vai querer você no Rio aqui de tal período a tal período para a gente fazer a gravação do filme. E aí foi para mim uma alegria, uma satisfação, né? Eu tenho ele lá em VHS, mas eu acho que a fita nem roda mais. Mas foi um período bom que depois disso eu fui convidado pelo irmão dele
a fazer a peça de teatro em São Paulo e que depois disso ele me convidou para fazer uma peça que se chama A Televisão Matou a Janela. A peça ela não tem texto, é só imagem. E aí o Deto falou assim, olha, eu queria que você fizesse uma cena, mas qual que é a cena? Não, vou botar uma música ali e você faz uma cena. Então eu fiz uma mímica, aí ele, cara, adorei o que você fez. Adorei o que você fez. Eu fiz um caquinho, que era meio pipoca. Meio pipoca. Aí, beleza, a cena tá aprovada. Aí eu tô chegando no outro dia e falei assim, olha, o Oswaldo viu a cena, gostou, e ele te pediu mais 4. Eu, como assim? Mas a ideia era o quê? A peça, ela é muito tensa. Então eu seria o respiro cômico entre os blocos da peça. Logo depois eu fiz a Dança dos Signos. E a gente apresentamos em Belo Horizonte, apresentei São Carlos, eu apresentei umas 4 cidades de São Paulo. Apresentei umas 4 cidades de São Paulo e depois com um projeto que era um projeto do Itaú, que a gente apresentou também. Então eu tive essa introdução dentro da questão cênica através disso, né? Cheguei também a fazer o filme lá, Uma Onda no Ar, né, com o Raton, 2 cenas, mas teve uma cena lá que ele falou comigo que eu tinha que chegar ofegante avisando que tinham matado o baiano, e era um set de filmagem, foi construído uma favela dentro do set. Cara, para chegar esbaforido, bicho, eu fiquei correndo para ficar ofegante, para chegar lá e avisar ofegante que o cara tinha morrido. Tem essa cena, tem 2 cenas lá que eu apareço. E essa é a parte minha dentro do teatro, dentro da atuação. Eu acho que talvez, eu não sei se a minha questão com a música já teve essa brecha para o teatro, ou se é o teatro que me deu mais suporte para a minha questão musical, sabe? Me deu esse suporte para essa questão musical. E a música, continuei escrevendo paralelamente a isso. O dinheiro que eu ganhei no teatro lá em São Paulo, eu paguei o estúdio para gravar o disco, chama Prefácio, do Divisão de Apoio. Em 96, a gente estava preparando, a gente fez esse single, Era Uma Vez o Sequestro, e estava preparando um disco que ia se chamar A Revolução dos Bichos. A gente começou a gravar esse disco, só que houve um desentendimento dentro do grupo e o grupo se desfez. As músicas existem até hoje, mas o grupo se desfez, não demos mais continuidade. E foi nesse momento que eu entrei, cara. Eu tive uma depressão, tive pânico, crise de pânico, tive uma depressão, e onde eu fiquei no ostracismo mesmo, Fiquei mais de 2 anos malzão, eu não consegui escrever nada. Pode até parecer brincadeira, né? Mas tipo assim, eu bebia muito, cara, mais do que eu bebo hoje. Foi assim, foi um momento terrível. Aí consegui sair e foi aonde que eu comecei a encontrar com o Chabê. A linha fina que divide o oprimido do opressor nas cruzadas, em Porto Seguro e na Baía de Guanabara. Nas ondas do FM, nos canais onde os orixás não são mequiços jamais. Motivo óbvio, se a ayahuasca tivesse o mesmo valor que o ópio. Óbvio, na devida proporção que se iguala. Se o Santo Daime tivesse a banca da bala, daria para ver o Congresso e o Senado se derreter. Se o sincretismo fosse então prevalecer, alá, tá? Cai o gu da bunda saber que Cosme e Damião são 2 herês? Contraditório, escárnio ilícito.
a mineração até o jogo de bicho. São Barrabás, protege o mito. Nas sombras do pecado, a culpa é do Platão. Homem versus macaco, falta luz na evolução. Não temas o mal, disse o pastor ao cordeiro. Se vacina no tio Sam porque Deus é brasileiro. Salve Jorge e o dragão e fuja para as montanhas. Tem de Johnny pó moderno libertando suas sanhas. Anda com fé, mas carrega seus embrulhos. Daqui a pouco tem fake news no culto. Dízimo no cartão. Segue o fluxo da Inquisição. Todos com tochas na mão, certo da salvação. E eu aqui em casa me ajeitando. Pipoca e maratona vendo os deuses americanos. Viva Nossa Senhora, viva Ariano, João Grilo e Chicó. Fizeram seu caminho. Podia sobrar sorte e uma oração aqui pro Paladino. Só que eu encontrava com o Chabê numa coisa que a gente tem em comum, que é gostar de filmes. Que isso também, bem de criança. Eu assistia filme com meu pai, filme de terror, adorava assistir filme de terror com meu pai. Então, assim, A Mosca da Cabeça Branca, A Bolha Assassina, Expresso da Meia-Noite, que tem a múmia lá, preto e branco. Meu pai gostava de ler Tex. E essa coisa do filme com o Chabê. Então passava na locadora dele e ficava trocando ideia. Isso foi em 2006. Comecei a trocar ideia com o Chabê e teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma música junto? Se a música ficar legal, a gente começa a trabalhar junto. O que você acha? Ué, vamos testar. Aí, cara, eu peguei o computador meu que estava desligado lá, limpei o computador e tal, aí consegui produzir A Que Cê Quer Broda. Aí eu escrevi e passei para ele. Pô, mas tá muito grande, não. Escreve aí. Aí a primeira música nossa, que não tá no disco, nossa, chama A Que Cê Quer Broda. Foi a primeira, foi onde que eu e Chabê começamos a escrever junto. Mas, de certa forma, ao mesmo tempo que a gente gosta de cinema, gosta de filme, eu e o Chabê, a gente tem coisas muito antagônicas, sabe? Eu acho que dentro do meu trabalho com ele, eu acho que talvez seja isso algo que é interessante. Essas coisas antagônicas. É muito nítido quando você vê que é o Chabê que escreveu. É muito nítido quando você vê, dentro do nosso trabalho, né? É muito nítido que você vê e aí a gente tem esse disco agora, que não foi lançado, porque, lamentavelmente, foi um disco que a gente fez no período da pandemia, né? Que o disco chama O Bêbado e o Equilibrista, porque foi de um projeto do Aldir Blanc, e a hora que a gente estava para pegar os instrumentais, aí o Celso Ramos faz a passagem. Isso aí foi um negócio para mim também que foi pesado. Porque o Celso não era só produtor. O Celso é amigo. E o Celso era um cara muito criativo, muito foda, muito talentoso. Mas não cuidou da saúde. E a gente não cuidou da saúde, ele era muito meu amigo, e eu acho que o tanto que eu tinha de carinho com ele tinha de desorganização. Então não conseguimos pegar os arquivos-fonte e o disco está parado. Mas é um disco bacana e a gente vai lançar ele aí. A gente não sabe ainda como, né? Porque o Chabê está com os projetos dele e eu acho até interessante que o Chabê foque nesse momento agora os projetos dele. Eu ia também lançar um projeto, mas por enquanto também, em detrimento às outras coisas que estão acontecendo, eu tive também que falar assim, opa, peraí que agora isso aqui não dá para lançar agora. Então, eu tenho uma ideia de lançar também um trabalho, mas não é agora. Eu acredito que talvez ano que vem eu consiga ter mais tempo para focar. Por que tanta certeza?
Se anda contando os passos, calculando os boletos, medindo as palavras. Para que tanta certeza? Se tudo termina no fim, se o que vale é o aprendizado, eu faria tudo igual. De certo, é o desejo e a fome. De certo, é a dor e o sono. A certeza é o início sem saber como termina. De certo mesmo, é a falta de certeza. Que quando a vida escorre, não se sabe para onde a gota da alma vai escorrer. Tem muita coisa acontecendo, porque desde 2000, né, que eu falei que eu estou dentro da área da publicidade, desde 2000, então são quase 25 anos. Eu comecei fazendo diagramação de uma revista que chamava Revista Ápice. E aí o cara me propôs que ele me ensinasse. E olha, em ainda 2000 eu fui trabalhar só recebendo a passagem a troco de aprender uma profissão, no ano 2000. Ano 2000. Então, remete à minha família lá atrás. Entende? Olha, remete à minha família lá atrás. E através disso, aí eu saí dessa revista Ápice, depois fui para a revista Fotos e Festas, depois da revista Fotos e Festas fui trabalhar numa agência de publicidade, chama Lume Comunicação. Lá eu fiquei 5 anos trabalhando nessa agência. Trabalhei na agência Loco, trabalhei na setor de comunicação do CIENC. Eu fiz a identidade visual da revista Pão de Queijo e Notícias, que é do Robson Abreu. Capa de disco do Roger Def, capa de disco do Cromossomo Africano, videoclipe do Cromossomo Africano. Foram 3 videoclipes do Cromossomo Africano que eu fiz. Fiz um curso de fotografia com Walter Firmo. Fiz um curso de fotografia autodidata, mano. Saí da escola cedo, talvez por uma ignorância ou talvez por uma salvação, porque tudo que a professora me ensinava, eu batia a boca com ela, eu ia parar na diretoria. Não pode ter sido assim. Esse negócio... Por que a gente não estuda 64 no livro? A gente tem que pular essa parte, esse capítulo do livro aqui, a gente pula por quê? Então, condicionado é mais fácil de ser controlado. E eu sempre fui um contestador. Eu sempre fui um cara de querer saber o porquê das coisas. Sempre fui. Sempre fui um cara que, se me fala uma palavra, amanhã eu estava pesquisando ela no dicionário para ver de que se tratava essa palavra. Então, fiz esse curso com o Walter Firmo. Para quem não conhece, Walter Firmo é um repórter, é um fotógrafo, ele é um repórter fotógrafo, né? Ele começou muito cedo, então é um cara que ele fotografou Pixinguinha, fotografou Cartola, fotografou Madame Satã. É um cara que ele se especializou em fotografar gente preta. E aí, quando eu passei para fazer a oficina dele, o curso dele, ele veio me perguntar por que eu queria fazer oficina com ele, porque o meu estilo de fotografia não é o estilo dele. Aí eu falei assim, olha, eu não sou um fotógrafo. Eu tiro foto dentro da minha perspectiva. Aí ele falou assim, então tá, vamos fazer essas fotos. Tive a boa sorte de tomar uma cachaça com ele. A conversa ficou mais suave e foi bacana. E é isso, cara. A gente tá fazendo um monte de coisa, sabe? Muita coisa. Não paro. E diante disso tudo, cara, talvez, eu não sei se há. Eu não gosto nem de, eu tenho isso comigo, né? Às vezes eu separo o que é o rap
que é a música, do que é a poesia. Eu sei que mas é algo meu, não quer dizer que está certo ou está errado. Mas eu vejo que as letras e a poesia, elas costuram-se, sabe, dentro dessa minha história. Sabe? Eu não me vejo como um poeta. Eu entendo que a poesia é como se fosse uma entidade que eu recebo. Eu recebo a poesia, eu recebo aquela entidade e aí eu escrevo o que ela me diz para escrever. Sabe? Não é algo, às vezes não é algo que é pensado. Tipo assim, vou sentar e vou escrever isso. Às vezes as coisas ela vêm de um estalo. Aí eu começo a escrever. Sabe? Eu não tenho essa... relativamente falando, não tenho regra. Tipo, eu tenho que sentar num lugar para fazer isso e tal e começar a escrever. Não. Às vezes eu tô andando, a coisa vem. Sabe? Eu tô andando tal... E é interessante porque geralmente quando eu escrevo é porque eu vi uma cena. Às vezes a coisa não sai do meu imaginário. Às vezes eu vi uma cena. Às vezes a pessoa me falou uma palavra. Sabe? Me falou uma frase, aquela frase ali para mim, eu falei assim, opa, calma que isso aí é bacana. Gostei disso. Do que você falou, eu escrevo. Aí, em vez de eu escrever e colocar a frase, a frase é que sai toda a composição, ou que sai a letra da ideia. Eu não tenho uma coisa do início, do meio, do fim, sabe? Às vezes eu começo a escrever, eu penso no final, às vezes. Penso no final, penso no meio. Nunca penso no início. Às vezes eu nunca penso no início. Às vezes até o Xavier me fala assim, pô, mas esse início aí, eu falo assim, cara, eu acho que como no cinema, né, que existe os 3 blocos, né, é o início, onde você apresenta os personagens, o meio, onde você dá a razão, e o final para você finalizar o filme. Aí veio o Tarantino e fudeu isso tudo. Tarantino desconstruiu isso tudo. Botou no liquidificador, velho. Vai ser assim, ó. Sabe? Então eu penso que é assim as coisas. Tô com os meus 51, vou fazer ano que vem, né? Fevereiro, 52. Na verdade, eu não lembro que eu tenho essa idade. Sabe? Eu não lembro que eu tenho essa idade. Na família, lógico, né? Eu sou o que não deu certo, né? Óbvio que eu sou o que não deu certo. Por mais que eu faça qualquer coisa, eu sou o cara que não deu certo. Entendeu? E moro com a minha mãe e eu acho que ela me atura. Mas que bom que ela gosta de mim, né? Porque eu sou filho, então ela gosta de mim, eu tenho essa vantagem. Mas eu penso que é isso, cara. Eu penso que é isso. Eu falo que eu sou um canivete suíço tailandês de venda nova. Ah, esqueci também de falar, cara, de outra pessoa que eu fiz um trabalho que eu tive a boa sorte, né? Eu fiz o cenário do DVD da Dona Jandira, cara, que nos deixou, né, há pouco tempo. Fui lá no velório dela, lá, despedi dela. Fiquei amigo dela, cara. Tive a boa sorte de conhecer ela, fiquei amigo dela. Então, assim, a vida está me trazendo essas oportunidades bacanas aí. Conhecer cromossomo africano, sabe? A família cromossomo africano. São coisas bacanas. Conhecer você, DW, né? A gente se conhecer, você me permitir, né, cara? Eu produzi um trampo para Soledad, que é uma música maravilhosa. Adoro, velho. Vira e mexe, estou escutando ela. Fiquei triste só porque você não usa o instrumental, mas adoro aquela letra, velho.
Adoro aquela letra. Muito boa, muito boa. O que você quer de mim se eu já roubei a lua pra ti? Já dei seu nome à flor, desviei o sol pra passar o andor. Se fui o mel de carinho, se fui rastelo de tirar espinho, e tive febre na sua falta, se eu desencarno pra ver sua alma, se durmo saudoso e acordo com seu cheiro, se me sinto revolto e me traz aconchego, se tá na minha alma, entre meus carinhos e falhas, se venero seus defeitos em calma, o que me falta pra alma? Eu, assim, cara, desde criança, cara, assim, eu escutava minha mãe cantando como é que é o nome do Ângela Maria. Minha mãe cantava Ângela Maria, cara. Obviamente que minha mãe não é cantora, mas quando meu pai chegou lá em casa com um gravador, cara, ele chegou com 4 fitas cassete. Uma da Vila Sésamo, da trilha sonora da Vila Sésamo, uma fita do João Nogueira, uma fita do Moreira da Silva. Foi aí que eu fiquei fã, velho, das rimas do samba de break. Aí ali eu conheci o samba de break. Ali eu conheci João Nogueira. A fita da Vila Sésamo, eu nem olhava pra ela, velho, que era coisa da criança, eu nem olhava. Eu ficava prestando atenção das rimas, velho. Vamos trabalhar sem fazer alarme pra pisar com força o chão da cidade. A vida não tem segredo. Bicho, aquilo ali, nossa, cara, que coisa bacana. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita, com muito cuidado. Bicho, eu ficava prestando atenção nas letras. Adorava. E aí, belo dia, na casa da minha prima, a gente faz aniversário junto, mas ela é mais velha que eu. Cara, eu vi um disco do Belchior em cima de uma poltrona, cara. Olhei aquilo ali, cara, falei, bicho, esse cara deve ser foda, velho. Olha como é que ele tá a capa, que ele tá todo vestidão de branco, velho. E ele numa pose assim, cara, impávida assim, ó, pá. Cara, esse cara deve ser foda. Cara, e depois, cara, eu vi um cara cantando. Falei, bicho, o que você tá cantando aí? Num trampo meu? Eu falei, isso é Belchior. Bicho, eu vi um disco desse na casa da minha tia. Aí fui pesquisar Belchior, cara. Aí tem músicas minhas que tem frases que eu sinto Belchior. Aí foi onde que eu fui, cara, começar a pesquisar música brasileira. Então, eu entendo que o novo sempre virá, mas, cara, eu acho que eu vivo muito mais na minha liturgia do passado do que no novo. É um erro meu. É um erro meu. Eu tenho que às vezes, me desvencilhar. Mas, por exemplo, cara, eu não escuto streaming, eu escuto rádio. Eu trabalho escutando rádio. Sabe? Eu gosto do rádio. Eu gosto da música. Mas a música tem que estar no rádio. Sabe? Às vezes eu paro, por exemplo, eu fui escutar lá seu trampo lá, outro dia, até elogiei, falei, bicho, agora olha como é que isso é maduro, olha como é que é gostoso ouvir isso aqui, sabe? Então, assim, essa coisa da harmonia, da melodia, eu não toco instrumento nenhum, mas eu sou fascinado com isso. O Celso falava comigo, seu nego, você tem uma percepção para ambientar as músicas que não é todo mundo que consegue. Você fala exatamente, ó, isso aqui desse jeito assim e tal. Você consegue fazer isso. Então, aí fui conhecer, até aprofundar mais, né? Aí, depois de ter conhecido Caetano, Gil, eu comecei a frequentar samba, cara, para escutar samba, para conhecer sambista, conhecer do samba. Tive o prazer, cara, de trocar ideia, ser brother do Cosa Nostra. Conheci Cabral, saca? Então, assim, até escrevi um samba. Não sou sambista, mas escrevi um samba. Porque ainda não é proibido
quem não for sambista, escrever samba, embora o João Nogueira já falou que no clube do samba entra só sambista. Entende? Eu acho que é legítimo isso, inclusive. E aí, cara, diante dessa história toda, quando a gente foi gravar o prefácio, que a gente não passou em projeto nenhum de lei, eu cheguei pro Xabê, eu tinha saído da Lume, falei, Xabê, a gente vai gravar aqui em casa. Aí eu comprei uma placa de som, comprei os monitores e comecei a mexer lá em casa nas músicas, velho. Aí conversei com o Soró fez as linhas de baixo, Ricardo fez as guitarras, a Michele Oliveira participou do trampo, e foi onde que a gente começou a abrir uma amizade muito bacana diante do prefácio, saca? Então, o prefácio, a necessidade me fez eu ser um produtor. Sem nunca ter produzido nada, a necessidade me fez eu ser um produtor. Embora já tinha produzido algumas coisas com divisão de apoio, mas quem produzia era o Celso, só ficava dando ideia do que era, do que deixa de ser e tal. Antes do Celso, inclusive, Soró e eu que produzíamos as bases do divisão de apoio, era eu e o Soró que produzia. Então eu sempre tive ali com essa coisa da música. E para gravar o prefácio, eu fui fazer uma pesquisa musical, que eu queria fazer um disco tanto que a capa do disco parece que é um disco velho, né? Ele tem uma marca ali do disco e tal, tem uma marca de café que eu queria que remetesse a um disco de sebo. Aí eu fui fazer uma pesquisa, cara. Comecei com soul, mas eu não queria James Brown. James Brown, relativamente, era fácil. Eu fui pesquisar outras coisas. Aí fui parando em Rufo Thomas, Marvel Witness, Tony Black. Aí, cara, eu fui pesquisando, na hora que eu tava percebendo, velho, eu caí dentro do P-Funk, da psicodelia. Parlamento, aí fui escutando uns negócios, cara. Aí o Bené Ramalho, que falou assim, ó, eu vou te ensinar onde que eu pego as minhas músicas, que eu pedi para ele me mandar as músicas, ele me indicou, velho, alguns blogs, que na época tinha, que você baixava os discos. Aí eu fui cair dentro de uma psicodelia, velho, e aí eu comecei a cair para América Central ali, cara, escutei banda como Cortex. Tinha uma banda que eu não lembro agora, velho, que eles pegaram as músicas do Elvis e fizeram tudo soul. América Central. Aí conheci, chegando no Brasil, tinha uma banda que chamava Perfume Azul do Sol. O Bando, Pão com Manteiga. E fui, cara, pesquisando essa mistura musical. Eu acho que talvez o prefácio tenha ficado dessa forma por causa dessa pesquisa musical. Sabe? Que eu fiz, assim. Então, assim, e, por exemplo, inclusive até nessa música, eu vou até recitar, tem uma música que eu escrevi em alusão à Morte e Vida Severina, do Chico, que chama Favela Mundo. Então, assim, eu vejo uma cena, eu vejo isso, aí cara, peraí, frases do Gonzaguinho, eu já coloquei em música minha, sabe? Só para citar a pessoa, sabe? Como eu cito até os meus brothers aqui, eu cito, né? Canela Fina, Seja The Best, como Roger Def, sabe? Então, eu faço essa homenagem a essas pessoas, né? Mas é isso. Mas não, é ilusão pensar que a maldição é americana. Se o dinheiro fede, tão moendo carne humana. Lembrar Ceilândia, vejo o Borel. Em Wuhan, fraga em Israel. Em Manaus, muitas velas e joelhos para livrar do mal. O lixão para alimentar, papelão para proteger. Palafita dos proletários não tem seu sobrenome nem inventário. Pois é, HD, muito cedo tem que ser de aço. Caderno culto, medo butina, mas quem refina a cocaína? Deus que sabe, a gente não. Peão não tem imunidade. É do fronte, é soldado, retirante, exodado, para o crime enquadrado. Em cada esquina, um arquibaldo.
recrutando vários soldados para um sonho turvo compactado. Tudo ao gosto do diabo, tudo arrisca em suas regras. Eles vão roubando a nossa alma, coloca a nossa carne na oferta, reverencia falsos messias para terra rude de palmo medida. É a parte que te cabe desse latifúndio. Eu sei, o papo é tenso, é muito triste o cenário. E se fosse ao contrário, e a favela tomasse o asfalto? Uma noite de crime que a arte imita. Eles querem igualdade e nós queremos justiça. Imagina vários quilombos, tipo Palmares, Barriga, perguntando, manga curta ou comprida? Seu sangue escorrer na latrina. Como together. Amarildo e Marielle, forever. A rua e seu perfume místico me instiga pra covardia. Dos leões do vertigo, eles querem zumbi pilhando tribos, sem regras de ouro, sem pinturas de guerra, contabilizando os douros, estipar pelas brechas. Minha parte, sua parte, tanto faz o fico covarde. Recíproca é verdadeira, sozinho na guerra nós tem a bandeira. De coleira e pouca guia conduzindo ao fim da vida. Vida essa, antes julgo, cova grande para pouco defunto. É a parte que te cabe nesse latifúndio? Então, a hora dos agradecimentos, né? Patrocinado por quem? Pelas massas Orion? O Xavier ia falar KYGel, né, velho? Você sabe que o Xavier ia falar KYGel. Não, a princípio, DW, agradecimento é uma coisa que se você esquecer alguém, é difícil, né? Eu penso que eu sou grato e tenho gratidão por todas as pessoas, cara, que passaram pela minha vida, que me ensinaram alguma coisa, que me indicaram uma rua, que me perguntaram que andar que eu vou, sabe? Eu sou muito grato. Eu sou grato pela vida, sabe? Eu tento não desejar mal. Procuro muito, velho, não desejar mal, não ter ódio, sabe? Porque eu acho que esse tipo de coisa é um veneno que você toma esperando que o outro morresse, sabe? Quem vacilou, vacilou. Não vou deixar oportunidade para fazer duas vezes, sabe? E é isso, vamos pra cima, cara. Tudo nosso. Meu jargão, né? Eu amo vocês. Ela não sai do camarim.